Olá, minhas amigas. Mais uma vez eu tô aqui para trazer uma palavrinha para vocês. Com muita alegria que eu venho, esperando mesmo que Deus possa me usar como um canal para falar da verdade dele, para falar da palavra dele diretamente no coração de vocês. Eu sei que a gente tem vivido um tempo em que nós temos acesso a grandes pregações, nós temos acesso a grandes pastores que têm palavras maravilhosas, elaboradas, né? E eu não sou pastora, eu não tenho formação nenhuma em teologia, mas eu pedi para Deus para trazer uma palavra que falasse diretamente no nosso coração. Nesse tempo que a gente está vivendo, nessa época mesmo que a gente carece de viver o sobrenatural de Deus. Porque se a gente viver aqui com os olhos nas coisas deste mundo, o que a gente vai fazer, não é mesmo? Então vamos orar. Pai, neste momento, Pai, eu te peço que eu diminua e que o Senhor cresça. E que o Senhor venha falar, Pai, no nosso coração, de uma maneira profunda, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Nós sabemos que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva, e cada vez que a gente busca Deus através da palavra, nós somos renovados, nós somos vivificados pela palavra dele, né? Então, o que eu pretendo hoje, mais uma vez, é que a gente não leia a palavra como um livro de história, né? Mas que a gente tenha mesmo esse conhecimento de que a palavra de Deus é viva, é poder de Deus, isso que nós precisamos experimentar. Eu escolhi para hoje João 3, João capítulo 3, nós vamos falar de Nicodemos. Se você não abrir agora, não deixe de abrir depois, para que Deus possa te revelar exatamente aquilo que Ele tem para você, né? Então João vai nos contar, só João conta essa história de Nicodemos. No verso 1 fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta assim: como pode suceder isso? Aí Jesus responde para ele: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, o que nós dizemos, o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então aqui João nos mostra essa passagem onde Nicodemos era um fariseu, Nicodemos era um homem reto, era um estudante da lei. Ele, sendo um dos fariseus, dos principais fariseus, ele era um dos 70 que participava do Sinédrio. Ele era um homem que tinha completo conhecimento da lei, né? A lei é a palavra, né, para os judeus. Então ele tinha total
conhecimento. Ele sabia a palavra de cor e salteado. Ele vai à noite procurar Jesus. Aí tem muitos significados, né? Ele vai à noite porque ele não queria se expor, ele não queria que as outras pessoas soubessem, ou porque ele sabia que Jesus era a luz do mundo, então ele foi à noite e ele foi procurar Jesus. Ele entendeu que Jesus era um mestre. Ele, como um homem estudioso, conhecedor da palavra, ele entendeu que Jesus era o mestre, mas ele também sabia que ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia se não fosse da parte de Deus. Aqui Jesus estava começando o ministério dele. Quais são os sinais que Jesus fazia? Quais são os sinais? Jesus fazia o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar, o leproso era purificado e aos pobres era pregada a mensagem do reino de Deus. Isso era o que Jesus fazia. Então Nicodemos sabia que Jesus era da parte de Deus, mas ele não entendeu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus, que Jesus veio na terra como Deus. Ele entendia que Jesus era mestre, mas ele não entendia que Jesus era Deus, que Jesus era o Senhor e Salvador. Lá no verso 10, Jesus fala com ele assim: Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Isso acontece com muitos de nós hoje, porque às vezes nós ficamos presos na palavra. Às vezes nós somos estudiosos da palavra. Nós queremos conhecer, entender, saber falar, mas nós não temos experiências reais e sobrenaturais com Deus. Isso é o que faltava para Nicodemos. Faltava para Nicodemos essa experiência única que a gente tem através do Espírito Santo, uma experiência sobrenatural com Deus. Porque Paulo lá na frente fala que as coisas de Deus são loucura para o mundo. As coisas de Deus são loucura. Nós não conseguimos compreender as coisas espirituais com os olhos naturais. Nós temos que ter a visão espiritual das coisas, porque nós, quando lá na frente em Hebreus, a gente já falou sobre essa palavra, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, está em Hebreus 11:6. O que isso significa? Que a gente vai para perto de Deus, a gente vai para junto de Deus e a gente crê que Ele existe. A gente tem que crer que Ele existe. A gente tem que agradar a Deus com a nossa fé, crendo que Ele existe e que Ele responde às nossas orações. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nós não podemos esperar de Deus respostas naturais. Nós não podemos esperar de um Deus sobrenatural respostas naturais. Nós não podemos esperar que Ele faça aquilo que nós, como homens, faríamos. Nós temos que crer que Deus é Espírito. E por isso que Jesus responde para ele aqui: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós temos que entender que as coisas de Deus são espirituais. Nós temos que entender que quando a gente clama a Deus por um milagre, essa semana a gente teve uma experiência maravilhosa, né?
Nós tivemos a experiência da filha de uma amiga nossa, de uma grande amiga nossa da igreja, ficou doentinha e nós oramos, nós buscamos, mas nós não buscamos entender como que ela seria curada. Nós apenas cremos que quando a gente ora com fé, que quando a gente busca, Deus opera de uma maneira sobrenatural, de modo a confundir os médicos, de modo a confundir todos aqueles que são cheios de conhecimento. Quando nós vamos para a presença de Deus, a gente não pode limitar o poder de Deus. Deus é poderoso. Deus, através da palavra dele, criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Como a gente pode limitar o poder desse Deus? Nesse momento agora que a gente está vivendo, onde todas as informações que a gente vê falam de uma crise, de uma recessão, de um período difícil, de um tempo que as coisas nunca serão como eram antes, nós temos que crer que o Deus que a gente serve nos ama. Porque a palavra diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós não podemos limitar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida agora, nesse tempo de deserto, nesse tempo de aflição, nesse tempo de dificuldade. Nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando Nicodemos procura Jesus, ele mostra uma humildade. Ele mostra como Nicodemos foi humilde aqui. E Nicodemos lá na frente, quando Jesus é morto, ele contribui para que a palavra se cumpra, né? Porque Nicodemos, ele forneceu grande quantidade de especiarias para serem colocadas no corpo de Jesus. Nicodemos é um homem bom e ele é humilde. Ele é humilde porque ele sai daquele lugar onde ele tinha um nome de fariseu, de um grande homem conhecedor da palavra, e ele vai até Jesus para procurar entender quem é ele. Lá em Jeremias 29 fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu creio que aqui Nicodemos buscou Jesus de todo o coração e ele achou Jesus. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que fechar a porta do nosso quarto e nós temos que buscar Jesus de todo o nosso coração. Assim nós acharemos quem Ele é. Eu quero finalizar com o Salmo 25. Salmo 25. É um salmo de Davi. O verso 14 fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Isso é bonito demais, né? A intimidade do Senhor. Porque nós não podemos conhecer o Senhor de ouvir falar. Jó falou: eu conhecia de ouvir falar. Né? Nós não podemos conhecer, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos saber discernir o que Ele fala conosco. Nós precisamos aprender a conhecer a voz dEle, a conhecer. Quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente tem intimidade, a gente sabe que aquela palavra não é da nossa alma, não é nós que estamos querendo aquilo, que estamos ansiando, mas a gente entende que aquilo é a vontade de Deus na nossa vida. E como que a gente tem intimidade? Quando a gente tem relacionamento.
A gente fala com Deus através das nossas orações e a gente ouve a Deus através da palavra dele. Então, nós temos que buscar Jesus através da palavra. Nós temos que buscar conhecer a Deus através da palavra, para que a gente possa conhecer a aliança que Ele tem conosco. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A minha intenção nessa noite não é trazer uma palavra rebuscada, uma palavra cheia de entendimento, não. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas o que eu venho fazer aqui nessa noite é desafiar você a conhecer o Senhor, a experimentar não aquilo que os seus olhos podem ver, mas aquilo que os seus olhos não podem ver. A buscar as coisas lá do alto, as coisas que são eternas, as coisas visíveis são passageiras. Nós temos que buscar as coisas lá do alto, sabendo sempre que Ele nos ama, Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Entra para o seu quarto, fecha a porta e busca Ele. E depois de buscar, depois de orar, tenta ouvir o que Ele tem para te falar através da palavra. Isso é intimidade. Um fala, o outro fala. Não é assim que acontece na conversa? Um fala, o outro escuta, o outro fala e ele escuta. E é assim com Deus. A gente tem que buscar isso de todo o nosso coração. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Vamos orar? Pai, neste momento, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor possa falar no nosso coração. Que o Senhor possa trazer respostas que só o Senhor tem para nós. Que quando a gente te buscar, Pai, que a gente possa aquietar a nossa alma para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, que a gente possa experimentar os tesouros escondidos. Pai, que a gente possa experimentar o sobrenatural do Senhor nesse tempo. Que o inimigo não venha roubar essa palavra do nosso coração, mas que a gente possa ter experiências sobrenaturais com o Senhor, a partir da sua palavra. Assim eu te louvo, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, muito bom estar aqui com vocês, esperando mais uma vez que o tempo da gente se abraçar esteja próximo, né? Um beijo, fica com Deus, até a próxima.